sonda as profundezas de todas as coisas. Sem ti nada podemos fazer. Que venha a tua palavra acesa e revelada ao nosso espírito, sem que venha nada de nós mesmos. Que o teu nome seja glorificado. Fala conosco, trata conosco. Como um cano que nas duas pontas é cortado, eu me coloco nas tuas mãos. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Que contraste, que diferença radical. Porta larga, caminho espaçoso, porta estreita, caminho apertado. Mas o que são portas? Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. O que são portas? Você vai entender nessa noite. Já se viu na tua vida, quando você entrou em algum prédio, algum lugar, procurando uma sala, ou procurando alguém, que você abriu uma porta, quando você entrou, você se deparou lá dentro daquele lugar e disse: oh, desculpa, não era aqui que eu queria entrar, não era aí que eu ia entrar. Já aconteceu isso com alguém aí? Não era aí que eu ia entrar, não, me enganei. E começa a pegar informação: como é que eu falo com a pessoa tal, como é que eu chego no lugar tal. Aí você entra numa porta, bate numa porta. Cada porta vai te apresentar um conteúdo, vai te apresentar uma situação. Cada porta vai te apresentar. Satanás, como é o imitador das coisas de Deus, ele está aí no mundo roubando, matando e destruindo. Satanás, ele apresenta as suas portas. Portas da prostituição, portas do adultério, portas da fornicação, portas do roubo, portas do furto, portas do homossexualismo, portas da mentira, porta do engano, porta das falsas profecias, porta das falsas doutrinas. O diabo está cheio de portas por aí. E portas largas, porque essas conduzem à morte. Portas largas. E só que ele, quando ele quer conduzir a pessoa até aquela porta que é dele, ele não diz para a pessoa o resultado final do conteúdo daquela porta. Ele simplesmente apresenta para a pessoa as facilidades que existem no caminho, os benefícios, né? Bota benefícios entre aspas, os benefícios que a pessoa receberá entrando por aquele caminho que vai dar naquela porta. Ora, todo mundo tem duas mulheres nessa terra, pessoas casadas com 2, 3 mulheres, e não são descobertos. Aí o diabo vai te apresentando o caminho para te levar ao adultério, à prostituição. É tudo muito simples, entra por essa porta. Só que a Bíblia diz que o final dessa porta está escrito lá: a prostituta te levará à pobreza. Provérbios escreve isso. Mas o adúltero, a adúltera te levará à morte. Só que Satanás não vai falar isso. Jesus é a única porta que te apresenta o resultado final se você entrar por ela. As portas que o diabo te apresenta, ele não te diz o resultado final. Pega na sociedade as pessoas que estão sofrendo na mão do inimigo, que estão sofrendo, pergunta se quando ela ou ele entrou naquele caminho, ele entrou sofrendo. Não, o diabo é esperto. Ele deixa a pessoa entrar no caminho tendo um gozo das coisas do mundo, um gozo natural. Mas quanto mais você vai se aprofundando na direção daquele caminho, daquela porta, quanto mais você vai se aprofundando, lá atrás ele vai fechando o caminho possível da tua volta. Existe um demônio chamado tranca-rua. Já ouviu falar desse demônio? Essa ação desse demônio é justamente isso, para trancar o caminho da pessoa, para a pessoa se ver dentro de uma porta em que ela diga: eu não consigo sair daqui, eu não consigo encontrar saída. Exatamente isso. Mas Jesus é a porta de saída. Jesus é a porta de saída. Não tem uma porta que o diabo apresenta que Jesus não te dá pela graça, favor de Deus para o homem.
uma porta de oportunidade de saída onde o homem sozinho jamais conseguiria sair. As portas que o inimigo apresenta, o resultado final dela, o nosso Jesus já deixou revelado. Satanás veio para roubar, matar e destruir, João 10:10. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então todo o resultado final das portas que o diabo apresenta, o resultado final deles é a morte. Tanto a morte física, o corpo, sendo separado da alma e do espírito, sendo separado do corpo, como a morte espiritual, essa alma e o espírito que foi separado do corpo, ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então todas as portas que o inimigo apresenta, ele apresenta para roubar, matar e destruir, só que ele não fala na hora. Eu costumo dizer que Satanás, ele é um terrível confeiteiro. Ele enfeita o bolo, ele aromatiza o bolo, ele desenha o bolo da maneira que mais agrade aos teus olhos. Ele só não te revela uma coisa sobre o bolo: o conteúdo que está dentro dele. Ninguém vai comprar um bolo, em primeiro lugar perguntando, antes de olhar para o bolo, a pessoa perguntar qual é o recheio dele. Ninguém faz isso. Primeiro a pessoa olha, aquilo que agradar as vistas, a pessoa compra. Ou até mesmo pergunta, esse bolo é de quê mesmo? Dentro dele é recheado de quê? Então nessa noite o Espírito de Deus te chamou para abrir as tuas vistas espirituais, para pôr a lâmpada da palavra acesa nos teus olhos. Não andeis por vista, não andeis por aparência, não ande por aquilo que vai ser facilidade diante dos teus olhos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não anda pelo que pode te apresentar facilidade, porque para entrar pela porta estreita não é de qualquer maneira, não é de qualquer modo, não é carregando bagagem, não é trazendo as coisas do mundo. A porta estreita tem uma medida, se chama perfeição da palavra de Deus. Ele disse para Abraão: anda na minha presença, e ser perfeito. Mas anda na minha presença. Eu não sou perfeito, não, jamais. Mas se eu andar na presença dele, eu estarei andando naquilo que é perfeito. Então na presença dele que é perfeita, a palavra dele que é perfeita, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a sua palavra, Salmo 119, verso 105, essa palavra, essa lâmpada perfeita vai me conduzir pela porta estreita que me levará à vida, e vida com abundância lá nas mansões celestiais. Mas Satanás, o que ele faz? Ele procura enfeitar as coisas da terra para te iludir. A porta é tão larga que hoje, se você encontrar alguém lá fora que está amarrado dentro de um laço do diabo, que está preso numa situação que quando não vê saída, pergunta a pessoa: como é que você entrou nisso? 99% vai te dizer: eu não sei como eu entrei nisso. Eu não sei como minha vida foi ficar assim. Eu não sei como é que eu deixei as coisas chegarem a esse ponto. Eu não sei como é que eu vim parar nessa situação. Mas teve um início, não teve? Só que o início era porta larga e a pessoa não percebeu quando estava entrando. Vou te dar 7 dicas que você precisa ter na tua vida de cuidado para não entrar pela porta larga. 7 coisas que você precisa atentar. Presta atenção para você não se ver entrando pela porta larga. Número 1, antes de qualquer oferta que te apresentarem, procura saber se em primeiro lugar aquilo vai aborrecer ou agradar o Espírito de Deus. Às vezes a pessoa quer muito uma coisa, que ela diz: é de Deus, irmão. Mas Deus falou: não, mas é de Deus. Querendo botar palavras na boca de Deus. Deus tem que querer que seja de Deus. Que é muito bom se eu conseguir isso. Muito bom. A gente não sabe o resultado final das coisas. Jesus sabe e conhece. Então, antes de entrar naquilo que te apresentam, que te oferecem, primeira coisa que você tem que fazer: procura saber se aquilo vai agradar ou entristecer o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Esse é o número 1. Deixa eu ver se isso aí vai... Não, isso vai entristecer o Espírito de Deus. Por mais vantagem que você queira me apresentar, eu não quero nem ouvir, porque entristecer o Espírito do meu Deus eu não quero por nada nessa terra. Número 1. Número 2, que
que você tem que atentar, tomar cuidado para não se ver entrando pela porta larga e depois não nem saber como é que parou dentro dela. Número 2, cuidado com o conselho dos ímpios. Eu vou falar com a Dona Maria. Dona Maria é uma mulher de 89 anos, já casou 7 vezes, ela tem muita experiência sobre casamento, sobre a vida. Se ela tivesse tanta experiência e soubesse que era o casamento, ela tinha casado uma vez só, não tinha casado 7. E outra coisa, eu tenho o Espírito Santo que conhece todas as coisas. Para que eu vou consultar alguém? Tudo que eu preciso e que eu desejo, o Espírito Santo do meu Deus me avisa, me ensina e me mostra. Eu vou consultar quem? Viva você as tuas experiências com Deus e não se fie na experiência dos outros, que tem muitos falsos testemunhos no meio delas. Então, número 2 é isso. Não andeis pelo conselho do ímpio. Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Cuidado com o conselho do ímpio. Não. Conselho quem eu quero receber e necessito receber é do Espírito de Deus. Número 3. Você tem que tomar cuidado para não se ver dentro da porta estreita. Cuidado com a facilidade. Dentro da porta larga. Cuidado com a facilidade. Cuidado com a facilidade. Tem gente entrando pela porta larga e ainda dando testemunho que é uma bênção de Deus. Vamos voltar para o primeiro item. Para ser bênção de Deus, primeiro tem que agradar o Espírito do meu Deus. Aí já joga por terra qualquer falso testemunho. Então, o número 3 é esse. Cuidado com a facilidade. Facilidade é uma coisa terrível. Meio fácil. Cara, eu arrumei um dinheiro fácil. Eu arrumei um modo fácil. Eu encontrei aquilo fácil. Olha, eu não estou nem acreditando que eu vou ganhar isso. Estou nem acreditando. Quando você der por conta e parar para querer acreditar, tu já está dentro de um laço cercado por espírito maligno. E aí, para sair dali, só a misericórdia do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E pior, que às vezes uns querem sair, mas não quer largar o que o diabo deu. Poxa, mas para mim sair disso eu tenho que deixar isso? Tem. Ninguém vem para o reino de Deus trazendo bagagem de utensílios de Satanás. Tu vem para o reino de Deus para largar o fardo, Mateus capítulo 11, para deixar as coisas pesadas. Em Cristo Jesus tudo se fez novo, nova criatura. As coisas velhas se passaram. É reino de Deus. Agora eu estou no reino de Deus. Eu só quero que seja de Deus. Eu não quero que não seja de Deus para a minha vida. Tem que ser o que é de Deus. Se é um pedaço de pão com água, mas é de Deus, é o que eu quero. Vale mais do que qualquer banquete nessa terra que me faça entrar pela porta larga que conduz à perdição. E a Bíblia diz que muitos entrarão por ela. Quando a Bíblia fala muitos, está se referindo à quantidade de pessoas que estão na terra, né? Sabe quantas pessoas tem na terra? Nem eu. 4º ponto. Está nascendo gente todo dia, né? Ainda que chegasse a uma contagem, acabou de nascer uma pessoa, enquanto falávamos aqui. 4º ponto que você tem que tomar cuidado para não entrar pela porta larga, a porta que conduz à perdição. O 4º ponto, cuidado com a companhia. Jesus mostra lá em Amós 3:3, não foi profetizado? Andarão 2 juntos, se não tem acordo entre eles. Toma cuidado com quem tu quer agradar. Às vezes, para agradar alguém, você vai querer se ver fazer coisas que depois você vai dar conta que estava entristecendo o Espírito de Deus. Nada disso. Eu não posso andar com quem não fala a mesma língua que eu. Não posso andar junto mesmo, conviver junto, viver junto. Temos que andar junto com quem fala a mesma língua, quem tem o mesmo objetivo, quem tem o mesmo propósito. Quer ver? O camarada que anda com marginal. Ele não é marginal, mas ele anda com marginal. O marginal está na esquina. Ele para do lado do marginal. Quando a polícia chegar, o que a polícia vai fazer? Sai você que não é marginal, você que é marginal vem para cá, vem os dois. Vem os dois. Vem os dois. Está preso os dois. Mas eu não sou. Não interessa, você estava junto, vem os dois. Cuidado com as companhias. Cuidado com quem tu anda. Principalmente você jovem que está vendo essa mensagem pela internet. Cuidado com quem tu anda. Amigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Esses não te traem, não te enganam, não mudam, permanecem o mesmo, te amam. E como foi lido aqui em João 15:13, ninguém tem mais amor do que esse,
de dar a vida pelos seus amigos? Ninguém. Jesus deu a vida por nós. E detalhe, quando nós ainda estávamos como inimigos dele. Imagina só que amor de Deus por nós. Número 5, né? Quinto ponto que você tem que tomar um cuidado extremo para não se ver entrando pela porta estreita. Cuidado, pela porta larga, porta larga. Estreita é a porta que conduz à vida. Porta larga que conduz à perdição. Tem que tomar um cuidado extremo. 5 pontos, quinto ponto, para que não se ver entrando sem perceber, porque a porta é larga. A pessoa entra e praticamente não consegue perceber. Porta larga que conduz à perdição. O quinto ponto, presta atenção. Cuidado com aquilo que chega nas tuas mãos. Cuidado com aquilo que chega nas tuas mãos. Cuidado. A Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Cuidado com aquilo que chega nas tuas mãos. Nem que seja um presente, seja o que for, procure saber que origem foi aquilo, da onde você veio aquilo. Uma vez um camarada chegou aqui no começo da igreja, entrou aqui, viu um lugar simples, lugar humilde e começou a querer me oferecer um monte de coisa. Não estou te cobrando, não estou te vendendo não, eu estou dando para você. Eu falei, e da onde veio isso que você está dando para mim? Aí ele não pôde explicar. Eu falei, não, pode levar tudo que você está querendo dar, leva de volta. Não quero nada, eu queria dar isso, queria dar aquilo que eu vou te dar, que eu vou trazer. Eu falei, não quero e não quero. Cuidado, não traga aquilo que é anátema para dentro do teu arraial, para dentro da tua casa. Cuidado, isso pode te levar para dentro da porta larga, a porta que conduz à perdição. Estreita é a porta que conduz à vida. E a gente vai falar de 7 coisas daqui a pouquinho, que você pode confiar que vai estar te conduzindo pela porta estreita que conduz à vida. Número 6, sexto ponto, de coisas que podem te levar pela porta larga. Presta atenção, cuidado com os falsos testemunhos. Por que tem tanta gente dentro de lugares que não são igrejas evangélicas, mas a pessoa vai para lá? Por causa de um testemunho mentiroso que ele ouviu. Palavras de mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai, a única coisa na Bíblia que Deus atribui paternidade a ele é a mentira. Então o cara dá um testemunho mentiroso. Vamos lá na igreja, rapaz. Tu vai ser empresário, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você pega aí um dinheiro, dá para Deus, que Deus vai te dar em dobro. Tudo é mentira. Deus não quer dinheiro de ninguém. Deus não mandou pedir dinheiro para ninguém. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. O dízimo é a oferta. Tu está devolvendo o que é de Deus e com aquilo mesmo que é de Deus Ele te abençoa. Mas Ele não manda te pedir absolutamente nada. Não manda te pedir absolutamente nada. Salmo 50 está bem claro. Os animais do campo é do Senhor, a terra é do Senhor, a água do rio é dele, tudo é dele. Olha que Deus maravilhoso é o nosso Deus. 7º ponto, que você tem que atentar para que você não entre pela porta larga que conduz à perdição, pois estreita é que é a porta que conduz à vida. Então, para não se ver dentro dessa porta, 7º ponto, esse também é tremendo, é gravíssimo, você tem que atentar. Ouvindo essa mensagem, examina a tua vida. Examina a tua vida. Examina a tua vida. Uma vez eu fui orar na casa de uma senhora e o diabo estava fazendo uma arruaça dentro da casa da mulher, levando a filha dela para o meio da prostituição, um monte de coisa. E na saída, estava eu junto com outro pastor, na saída, o espírito, eu falei, a senhora tem certeza? O pastor estava perguntando a ela lá, conversando, a gente conversando junto com ela, que não tem nada na sua casa que está ligado às coisas da treva? Tenho certeza. Eu arrumei meu guarda-roupa todo, eu arrumei meu armário, eu derrubei tudo, eu tirei tudo, eu joguei tudo fora, eu tenho certeza. Quando eu estou no portão da casa dela, o Espírito de Deus falou assim, manda ela pegar aquele anel, tem um anel lá na última gaveta, lá no fundo, esse anel ficou, aquilo ali pertence às trevas. Falei, senhora, na sua gaveta? Não tem, meu filho, não tem. Eu já fiz limpeza, eu derramei as gavetas todas, as gavetas estão todas vazias, não tem. Falei, o Espírito de Deus está dizendo que tem um anel lá na última gaveta, lá no cantinho. Esse anel é da época que a senhora tinha pacto com as trevas. Não tem. Inclusive esse anel eu joguei fora, eu joguei tudo fora, joguei isso fora, não tem. Mas de tanto o pastor insistiu com ela depois, mas custa dar mais uma olhada. Tá bom, peraí, eu vou lá. Como quem diz, poxa, que pessoal chato, estou dizendo que não tem. Quando ela voltou, veio ela com o anel na mão. Tem um anel. O anel estava lá na última gaveta. Falei, pois é, isso ainda está ligado às trevas. Arranca da tua vida tudo que esteja ligado às trevas, é o 7º ponto.
examina, porque isso pode estar te conduzindo pela porta larga, a porta que conduz à perdição. Amém? Glória a Deus. 7 coisas que você precisa atentar para que te conduza pela porta estreita. Número 1, ame a palavra de Deus e não abra mão dela. Sem a palavra de Deus tu não vai a lugar nenhum. João 14, 21, disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só. Então, número 1, para tu ir em direção à porta estreita que conduz à vida, ame a palavra. Abrace a palavra. Não abra mão da palavra. O que te mandarem fazer, examina primeiro se Jesus mandou fazer. Esse é o número 1. Número 2, não abra mão de uma vida de oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Paulo chega a escrever para Tessalônica, a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,17, olha, avisa eles aí, orai sem cessar. Orar quando? Orar sem cessar. Oração em todo tempo, toda hora do dia, toda hora da noite. Oração é todo tempo, orar sem cessar. Número 2. Número 3, santificação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. O que é santidade? É justamente o oposto da prática daquelas coisas da porta larga. É você abandonar tudo aquilo que está ligado ao reino das trevas e se voltar para tudo aquilo que está ligado ao reino de Deus. Aí você vai descobrir, lendo e praticando o que diz a Bíblia. Número 4, quarta coisa que vai te conduzir pela porta estreita: perseverança. Não desista, porque Deus não desistiu e não desistirá de você. Não desista. Está apertado? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Persevera. Jesus te ama. Ele não te chamou para te abandonar no meio do caminho, nem te chamou para te abandonar na beira da porta. Ele te chamou para passar pela porta e ter vida com abundância. Então, número 4 é esse. Amém. Perseverança. Quinto ponto que você precisa entender: isso tem que estar em determinação na tua cabeça. Essa é a palavra. Você tem que ser uma pessoa determinada. Determinar. O que é determinar? Determinação é semelhante à perseverança. Determinação é tu acordar com desejo de prosseguir e dormir com desejo de prosseguir no reino, e acordar com desejo de prosseguir. Você está determinado. Eu quero chegar ao céu. Tu quer? Levanta a tua mão e diz glória a Deus. Eu quero chegar ao céu. Eu quero chegar ao céu. Meu plano de vida, meu plano de futuro é o céu. Eu quero subir quando a igreja for arrebatada. Então, número 5 é esse. Determinação. Determina. Não, eu não posso me deter. Determina. Número 6. Esforça-te. Esforça-te. Esforço. O que é o esforço? É uma força além das tuas próprias forças. Esforça-te. Você pode ir além. Diz para a pessoa que está perto de você: você pode ir além. Você pode passar por essa porta que é estreita e conduz à vida. E número 7, para terminar, mais um item que você precisa entender, que vai te manter na direção da porta estreita que conduz à vida: não perca a esperança. Fiel é o que te prometeu. Não perde a esperança, porque ele não é homem para que minta e não é filho de homem para que se arrependa do que diz. Se ele te prometeu, se ele te disse que tu venceria, se ele disse que está contigo, se ele disse que não te abandonaria, não te deixaria órfão, não te deixaria só, ele rogou ao Pai, veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo permanecerá conosco até que a igreja seja arrebatada. Não perca a esperança. A porta é estreita, o caminho que conduz à vida é apertado, mas o que está nos esperando lá em cima é o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca subiu ao coração de ninguém. Então vale a pena continuar, vale a pena servir esse Deus vivo, vale a pena largar, e como vale, as coisas e os prazeres dessa terra e levar uma vida em santidade, simplicidade, humildade, mas guardando, amando, praticando a palavra de Deus e sendo fiel até a morte.
seja fiel até a morte, e tu receberás a coroa da vida. Que o Espírito Santo nos alimente, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.